Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso Projetando. Meu nome é Amanda Lima, eu sou arquiteta e hoje eu tô aqui para iniciar uma série de vídeos que vai mostrar um dos nossos maiores desafios desse ano de 2023, que é a construção dessa casa aqui do zero. Então a gente está muito acostumada a fazer construção, mas muitas vezes a gente só faz o acompanhamento. Dessa vez nós somos responsáveis pela execução, o que dá um friozinho na barriga, mas vai ser muito bom. Eu também vou conseguir mostrar para vocês todo o passo a passo, cada pedacinho dessa construção. Eu vou fazer um diário de obra mensal com os principais pontos que foram executados. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve se você é novo por aqui, porque realmente vai ser um material maravilhoso. E se você já está acostumado, se você já está me seguindo, se você já se inscreveu, não esquece de deixar o seu like logo e vem comigo! Bom, essa casa aqui é uma casa localizada em Itaipu, em Niterói, no Rio de Janeiro. E é muito importante vocês saberem que antes de iniciar a construção de qualquer casa, é preciso que toda a papelada esteja em dia, projeto aprovado na prefeitura, não se esqueçam disso, aqui a gente já tem licença, já fizemos a nossa placa de obra, já está lá na frente, tá? E depois todo esse trâmite burocrático, a gente pode sim começar a pensar em execução. Então a gente teve aí uma primeira fase de negociação, de contratação de mão de obra e enfim conseguimos começar a nossa construção. Começamos em dezembro, que não é o mês ideal, principalmente quando a gente fala em fundação, né? Chove muito e eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês os problemas que a gente está tendo. O terreno está encharcado, as sapatas também encheram, talvez a gente tenha que bombear antes de concretar. Mas foi o que a gente conseguiu fazer, o cliente teve essa oportunidade nesse momento e a gente não podia esperar passar, né? Então esse primeiro mês de obra, a gente se dedicou principalmente a o que a gente chama de mobilização e início da execução das sapatas da fundação da casa. E o que é a mobilização? Bom, a mobilização é tudo que a gente precisa preparar aqui no terreno para começar a obra em si. A gente não pode chegar começando a obra. Então a gente tem que cercar o terreno. Esse terreno ele é dentro de um condomínio. Então, em tese, a gente não é obrigado a tapumar, fechar, cercar. Mas a gente quis fazer isso para preservar a nossa obra, senão as pessoas ficam passando e querendo ver, na maior curiosidade, e às vezes até dando pitaco no que elas não sabem. E também para não ficar com essa cara assim feiosa de início de obra para o condomínio, né? A gente sabe, por mais que a gente ame e ache tudo aqui dentro maravilhoso, a gente sabe que não é lá o visual mais adequado para quem tá dentro do condomínio. A gente tem outras obras acontecendo, né? Existem outras obras acontecendo aqui dentro desse condomínio, elas estão tapumadas, então a gente achou que seria muito bacana seguir o mesmo padrão. E para esses tapumes a gente conseguiu reaproveitar material que o cliente já tinha de outras obras. Bom, gente, vou dar um panorama geral. Agora eu tô aqui bem no centro da casa e vou dar um panorama geral aqui no terreno, um giro para vocês poderem entender o contexto, tá? Vou explicar um pouquinho primeiro aqui da localização da casa dentro do terreno, tá? Então esse terreno ele dá frente para duas ruas, uma aqui e a outra lá desse lado. A gente optou por esse lado aqui para fazer a frente da casa por uma questão de orientação solar, tá? Então isso é importantíssimo ser pensado quando vocês estiverem projetando. E lá nos fundos a gente vai ter piscina, vai ter um gramadão e também vai ter um acesso para lá, mas vai ser um acesso puramente de lazer, tá? Então o primeiro passo aqui que a gente fez foi tapumar esse terreno, ó. Então a gente pegou umas telhas que o cliente tinha, reaproveitou, né? Pra gente não precisa comprar o material se tem um material sobrando, né? Então são telhas metálicas. Não tá lindo, não tá lindo, mas a ideia é simplesmente dar privacidade pra gente aqui, né? E também não ficar com essa coisa bagunçada de frente pro condomínio. E aí a gente pintou de verde, ó, justamente pra ficar um pouco mais assim, escondidinho, né? No contexto do condomínio, tá? Aqui, aquelas telhas lá, elas estão metálicas pro lado de dentro do terreno, mas para fora elas estão verdinhas também. A gente aproveitou para tapumar esse trecho aqui, que ele dá pro vizinho, é um pedaço que não tinha muro, nem nada, nem vegetação, então a gente também tapumou para ficar bem confortável para ele.
Bom, gente, tapumar foi a melhor coisa que a gente fez. E como esse terreno ele dá frente para as duas ruas, a gente colocou portão de um lado, portão do outro, e assim a gente consegue ter um acesso bem facilitado. Depois a gente veio aqui para a construção do nosso barracão, que já já eu vou mostrar com mais detalhes, tá? Mas o barracão, qual é a função dele? É a gente conseguir... O barracão, ele é uma construção temporária, que vai ficar ali enquanto a gente está executando a obra para ter um banheiro para os funcionários, para ter uma área de refeições para os funcionários. A gente aproveitou para fazer uma mesinha de reunião, é muito bom para apoiar projeto, as plantas são imensas. E também a gente tem um depósito, um pequeno depósito de material, uma área coberta também para esse tipo de material que tem que ficar em área coberta. Não preciso nem dizer que é muito importante você alocar esse barracão de modo que ele não atrapalhe a construção da casa, porque senão você vai construir o barracão e logo depois você vai ter que tirar. O ideal é que ele dure aí o máximo de tempo possível para você não ter que ter retrabalho, não ter que construir de novo. Aqui a gente também conseguiu aproveitar as telhas existentes, tanto para o tapume, né, quanto para o barracão, pintamos tudo de verde e ficou bem agradável de se visualizar. Uma coisa que vira e mexe, passa batido nesse tipo de construção, gente, é ligação de luz, de água e de esgoto. Então, antes da gente tapumar, enquanto a gente estava providenciando as telhas e tal, a gente também providenciou a ligação elétrica, porque senão você não consegue ter nada aqui dentro, né? A maioria dos terrenos não tem, né? A maioria dos terrenos que a gente começa essa construção do zero. Então fique atento a isso, porque demora alguns dias, você tem que solicitar, a concessionária tem que ir lá, ligar, você tem que adquirir o poste, escolher como é que vai ser esse poste. Então depois eu posso até entrar um pouco mais em detalhes em relação a isso, se você tiver interesse, manda aqui nos comentários que depois de repente eu faço um vídeo só falando sobre esse assunto. E a gente também tem que ligar esse barracão à água e ao esgoto, porque a gente tem banheiro aqui. Então não é uma matemática tão simples, a gente tem que pensar nisso tudo. Tendo tudo mobilizado, a hora é de fato começar a construir. Então essa construção, ela começa com a marcação do perímetro da casa, então a gente faz um madeiramento aqui, simulando, a gente já tem que saber os níveis corretos dessa casa, qual vai ser a altura, lembrando que é bem importante a gente subir um pouquinho esse nível em relação à rua, por questão de água, de chuva, né? Aqui no Rio chove muito, então você não pode botar uma casa 10 centímetros acima do nível da rua, porque é realmente perigoso de entrar água no caso de uma chuva muito forte. Aqui a gente adotou 30 centímetros, eu acho que é bem adequado para essa questão de chuva, tá? E também a casa fica um pouquinho mais alta, um pouco mais imponente em relação ao entorno. Segundo passo aqui, qual foi? Tá vendo essa marcação de madeira aqui, ó? Ela nos auxiliou na marcação da casa. Então, esse daqui não é exatamente o perímetro da casa, né? A casa ela não tá tão grudadinha assim lá, mas a gente tem aqui toda a marcação, tá vendo? Não sei se dá para ler, depois eu vou lá mais pertinho para vocês lerem. A marcação de todos os pilares, né? O eixo de todos os pilares e, consequentemente, ó, das sapatas. Com essa marcação da casa, a gente começa a fazer a marcação das sapatas. E aí você pode se perguntar, Amanda, da onde sai a marcação dessas sapatas? Gente, quem projetou tudo isso foi o calculista, o engenheiro estrutural que a gente contratou para fazer todo o projeto estrutural. Então, além de pilares, vigas, ele também vai projetar toda a fundação. Então, a gente pega o projeto dele e vai fazendo essa marcação aqui. Se você se interessa por esse assunto, se você tem dúvidas sobre esse tipo de contratação de projeto estrutural, né, compatibilização de estrutura com projetos de arquitetura, eu te convido para fazer o meu curso Descomplicando Compatibilização de Estrutura. É um mini curso super rápido para trazer para você de maneira prática e descomplicada como que funciona esse processo. Inclusive, o estudo de caso desse curso é essa casa aqui. Então vai ser super legal se você conseguir assistir o curso, porque você vai conseguir também ver a construção acontecendo. Então, o link do curso está na descrição. Dá uma passadinha lá para ver, porque vale muito a pena, o precinho é bem camarada. Então, o primeiro passo é a marcação das sapatas. Aqui a gente tem uma cheia de água, porque tem chovido muito aqui no Rio. Essa aqui já tá mais sequinha, ó. Então, marcação de todas as sapatas e depois a gente começa a escavar. Então, primeiro escava um pouquinho, cada uma, e depois vai aprofundando
Lembrando que tudo isso aqui, a gente está seguindo o projeto estrutural do engenheiro, né, que fez essa marcação, projetou, né, não tem nada sendo feito de maneira aleatória por aqui. Vim aqui um pouquinho mais pertinho, ó, para vocês poderem ver essas marcações aqui. Então aqui eles vão rabiscando, puxando linha de eixo, para poder ter a marcação de todos os pilares, né, de todas as sapatas, e é justamente isso que vai mandar em toda essa furação aqui. Toda essa terra que vocês estão vendo aqui para cima, ela é fruto da retirada, né, da escavação dessas sapatas, e a gente vai aproveitar essa terra para poder fazer um aterro aqui que a gente vai precisar. A gente sempre sobe um pouquinho a casa em relação à rua, por uma questão de segurança em dias de chuva, né? Não é bom que a casa seja muito baixa. Aqui a gente subiu 30 centímetros e a gente vai reaproveitar essa terra aqui, tá? Essa parte aqui do fundo também vai ser aterrada mais pra frente, né? Mas isso eu conto nos próximos vídeos. Então, continuando aqui, a gente tem a nossa marcação da casa, a marcação das sapatas e depois a hora de começar a escavar essas sapatas. Então, eles vão cavando. Primeiro eles cavam todas elas de maneira mais superficial para poder ter uma marcação mais firme e depois eles vão aprofundando. Aqui a gente está chegando a mais ou menos 2 metros de profundidade no terreno. Depois eles vão dar um concreto magro no fundo e, enfim, iniciar toda a parte da sapata que, mais uma vez, a gente segue o modelo do projeto estrutural. Ali naquele cantinho ali do terreno, a gente vai ter um prolongamento da casa, porque vai ser uma área gourmet, churrasqueira, sauna, né? Tudo ali perto da área da piscina. Aqui o que vocês conseguem visualizar nesse momento é essa casinha aqui que a gente construiu para bater o concreto. E lá no fundo a gente tem o barracão da obra, que eu vou daqui a pouco lá um pouquinho mais perto para mostrar para vocês também. Esse aqui então é o nosso barracão, é uma estrutura bem simples. A ideia dele é ter uma área para os meninos poderem fazer uma refeição. Ali dentro tem até uma copa, ó, tem geladeira, tem micro-ondas, tem bebedouro para eles. Aqui a gente tem um banheiro para eles também e ali a gente tem um depósito de material, um depósito coberto para quando a gente começar a receber material, a gente tem onde guardar. Repara que a gente também aproveitou, ó, aqui dá para ver um pouquinho mais de perto, as telhas metálicas, tanto para fechamento, né, vedação, quanto para cobertura, e aqui a gente pintou de verde, tudo na tentativa de tornar essa construção temporária o mais agradável possível. Esse banheiro ele tem ligação com o esgoto da rua já, então esse é um ponto importante a se pensar quando for definir a localização do barracão. Eu vou deixar para falar sobre o aterro em vídeos futuros, mas eu queria aproveitar e mostrar para vocês o estado do nosso terreno. Olha como ele está encharcado, eu acho que dá para ver. Tem chovido muito, muito, muito aqui no Rio e a gente descobriu que esse terreno tem uma camada assim de uns 40 centímetros, que é como se fosse uma lama, mas por baixo ele é super firme. Então o que a gente vai ter que fazer antes de aterrar é meio que raspar isso daqui e depois entrar com o aterro, tá? E estamos fazendo de tudo também para poder manter a vegetação. A gente pensou o projeto em função das árvores existentes, então a gente quer que elas sigam aqui e a gente está fazendo o possível para que elas sejam preservadas. E aí, gostaram desse tour aí, dessa volta que eu dei na nossa obra? Eu espero que vocês tenham gostado.
Esse é apenas o primeiro mês de obra, ainda tem muita coisa aqui para acontecer e eu vou adorar ter você aqui comigo acompanhando. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você tem dúvidas, manda aqui nos comentários, eu vou adorar conversar com você. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, aperta o sininho para ser notificado sobre tudo que vai acontecer, tá bom? Obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo!